Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional. Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. O Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes. Quero falar agora sobre o Santos dando um chapéu no Vasco da Gama por um atacante paraguaio. Gustavo Cabadeiro, 23 anos de idade, pertence ao Nacional do Paraguai e tinha negociações avançadas com o Vasco. Santos superou a proposta e espera pelo jogador nas próximas horas, ainda nesta segunda-feira, para a realização de exames médicos. Operação fechada pelo Santos é de compra e o próprio Marcelo Teixeira, em entrevista na noite deste domingo, confirmou o acerto em relação ao negócio. Esse atacante de lado de campo vem sendo muito bem avaliado no futebol paraguaio, pertence ao Nacional, salário na casa dos R$100 mil por mês. A ideia do Vasco nas tratativas com o Nacional era de contratá-lo por empréstimo de 2.200.000 e tendo uma opção de compra de 12.200.000. Não tive acesso aos números do negócio do Santos, que dá para cravar que será uma compra. Jogador que na atual temporada soma 24 jogos com 10 gols e uma assistência. E hoje vamos fazer uma transmissão histórica, porque eu acordei acreditando na remontada. O Vasco vai passar por cima do Independente Del Valle. Eu acordei com essa sensação. Ontem, no final do dia, no nosso grupo do Cidade Jardim, do Vasco CJ, Pierre Estrada, nosso presidente, falou assim: Fabinho, o café hoje, no caso ontem, foi um pouco amargo. Desceu com aquele gosto estranho. Vamos ser mais otimistas com o nosso Vasco. E aí eu peguei essa vibe e fui dormir pensando nisso. E acordei com a convicção de que vamos fazer um grande jogo. Ontem no treinamento, o técnico Fernando Diniz não contou com o Lucas Freitas. E aí, porque ele tá gripado, esperei, né? Falei, bom, deve botar o Luiz Gustavo da posição, foi convocado para 2 amistosos da seleção sub-20 pelo Ramon Menezes. O moleque vai entrar, é da função. O que ele fez? Foi ousado. E o Vasco precisa de ousadia hoje. Trouxe o Hugo Moura para a quarta zaga. Na verdade, vai jogar pelo lado direito, o João Vitor pela esquerda, enfim, mas deve ser o Hugo Moura pela esquerda. E enfiou o Jair no meio-campo. Tietê e Jair. Garré, Nuno, Verrete e Rayan. Gostei. Um sexteto pra frente que sabe jogar bola. E o Vasco hoje precisa o quê? Jogar bola. Produzir. Ser finalizador realmente. Porque não em número de finalizações. Falei isso aqui no domingo, falei depois do jogo sábado, ontem na live com o Rei Kraus também, citei isso. 31 finalizações é um número bem legal, porém ele isolado. Se você agrupar com as finalizações no alvo, ou seja, as que o Thiago Volpe trabalhou, foram apenas 7, sendo uma pegou na trave, né? E o gol. Então você tem 5 situações que o Thiago Volpe participou. O Vasco insistiu muito em cruzamentos. Mas com esse meio-campo mais técnico, Tietê, Jair, Garré, Rayan, Verrete, Nuno, eu acredito que o Vasco tem tudo para fazer um jogo muito bom, com o apoio do torcedor, que, claro, está magoado, está descrente. Eu estava assim também, mas, meu amigo, o dia de jogo é diferente. O torcedor do Vasco, ele é diferente. E eu acordei com a convicção de que, pelo menos para os pênaltis, a gente vai levar esse jogo. Porra, Fábio, você é maluco? Pode ser que sim. Mas,
Se nós não acreditarmos, quem vai acreditar? Quem torce para outros? Vou voltar a falar do jogo, mas antes eu quero fazer um parênteses aqui e voltar ao nosso vídeo de ontem do café, quando eu citei as correntes políticas, citei vários nomes, e dentre eles o Vitor Roma. E perguntei, será que eles dormem bem, né, por tudo que aconteceu e tal? O Vitor Roma, de forma muito educada, bacana o papo, de alto nível, como tem que ser com os vascaínos, discordou de algumas coisas que eu trouxe, ponderamos outras, concordamos. Ele falou, eu durmo mal realmente por ter apoiado a gestão do Jorge Salgado, né, ter ajudado muito na eleição dele, por outras coisas que acontecem no Vasco, mas os meus 2 anos à frente da pasta de VP de marketing foram exitosos, e realmente foram. Eu lembro que ele participou comigo de um podcast, um Fanático Cast, em que foi até no dia que os VPs assinaram um manifesto contra a 777. Vou até botar aqui na descrição do vídeo esse episódio para você acompanhar. E vou revelar até um bastidor. O Jorge Salgado, no dia, ligou para ele, o podcast começou por volta de 7h30 da noite, e pediu que ele não participasse. Não, Vitor, segura, não fala aí não e tal, vamos segurar, vamos pensar um pouco mais. E ele falou, não, vou participar, e participou, esclareceu tudo à época que era importante. Então acho muito legal esse registro, pela ligação, pelo bate-papo de 2 vascaínos, que têm visões diferentes daqui e dali, mas querem sempre o bem do Vasco.